A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Apocalipse 22, versículo 17, está escrito assim, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Jesus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, obrigado Pai por este momento tão precioso. Sabemos, ó Deus, que é uma responsabilidade muito grande falar a respeito da Tua palavra, como também nos traz uma responsabilidade enorme quando nos reunimos para ouvi-la, porque aquele que fala a Tua palavra está suposto a vivê-la, a obedecê-la. E aqueles que ouvem também está suposto a cumpri-la, Pai. Como disse Tiago, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dos estatutos divinos. Nos ajuda neste instante a compreender a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo complete em nossos corações a revelação dos mistérios. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. O Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. Para começarmos este assunto, eu quero lembrar para a igreja, para os nossos ouvintes, o que é o Espírito e o que é a esposa. No livro de São João, capítulo 10, creio que é o versículo 30 aproximadamente. Jesus disse, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Este é o Espírito que fala aqui em Apocalipse 22, versículo 17. E quem é a esposa? Paulo disse, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Em outras palavras, porque eu fui comissionado a vos apresentar como uma virgem, como uma moça ou como uma noiva para Cristo. A Igreja de Cristo, um grupo de pessoas que estão na terra, estão porque uma parte continua ainda viva nesta dimensão. Outros já se foram, já estão do outro lado, mas num todo eles fazem parte do corpo de Cristo, ou a sua igreja, ou a sua esposa, a rainha. Ele, rei, e ela, rainha. Deus, que é Espírito, Ele habita nesta igreja, porque Ele disse, eu vou e venho para vós, um pouco mais, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, e em vós até o fim dos tempos. Amém. A esposa, ou a noiva, ou a igreja, fala a mesma coisa que o Espírito fala, porque o Espírito está nela. O Espírito está nela. E que Espírito é este que está à igreja? Para entendermos isto, nós precisamos voltar um pouquinho nos livros da Bíblia para a primeira carta de Pedro, primeira São Pedro. O mundo inteiro adora Pedro, São Pedro disse que ele foi isto, foi aquilo, mas, no entanto, não entende as palavras de Pedro. Na sua primeira carta, São Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos ver aqui o que Pedro fala a respeito deste Espírito. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando, os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Se vocês lerem com cuidado o versículo 11, o versículo 10 fala que os profetas falaram desta salvação por quê? No versículo 11 ele explica, porque o Espírito de Cristo estava neles. Já que o Espírito de Cristo estava neles, eles podiam falar antecipadamente sobre a graça, sobre a salvação, sobre o sofrimento de Cristo e sobre a glória que seguiria este sofrimento, morte, mas depois ressurreição, escarnio, mas depois uma glorificação. Este mesmo apóstolo, na sua segunda epístola, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele também falou palavras semelhantes. Ele disse, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo você sabe que é Deus. Deus é Espírito e este é o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. É o Espírito que estava nos profetas.
É o Espírito Santo que voltou no dia de Pentecostes para a verdadeira igreja, para que ela então se tornasse o corpo místico de Cristo aqui na terra. É por isto que ela fala a mesma coisa. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. A mesma voz do Espírito é a mesma voz que sai da noiva, da igreja, porque não é ela que fala, é o Espírito Santo que fala através dela. Amém? O povo se engana o que é a igreja de Cristo, o povo se engana a terminologia igreja, eclesia, os chamados para fora, por isto que são chamados de santos, porque a palavra santo significa separado. O povo diz: por que os crentes acham que são santos? São melhores do que os outros? Não, pois a palavra santificado é apenas isto: limpo e separado para serviço. Quer dizer, você estava sujo, você não pode ser limpo sem que antes estivesse sujo. Por isso que as pessoas confundem tanto as coisas e dizem: mas depois que fulano fez isto, matou e mentiu, e fez isto, fez aquilo outro, agora diz que é crente. Essa é a questão, porque uma vez se estava sujo, é como um vaso que está jogado na lama, mas ele foi tirado da lama e foi tirado ainda a lama do vaso. Isto é o que significa a palavra separação ou santificação. Você estava sujo, vivia em pecado, vivia em incredulidade, mas no entanto, aconteceu um milagre. Alguma coisa te tirou da lama, da sujeira, da imundície, da incredulidade, da mentira, do roubo, da fofoca, do adultério, te tirou de lá e houve então uma modificação, houve uma limpeza. Isso significa santificação, os chamados para fora do sistema, para fora do mundo, para fora da incredulidade. É uma vida de separação para quê? Para que o Espírito Santo possa habitar neste vaso. Só assim o homem e a mulher podem dizer: eu faço parte da igreja de Deus, porque a Bíblia diz: por um Espírito fomos todos batizados, formando um corpo. Este é o Espírito Santo. Às vezes, nós nos confundimos quando lemos aquelas escrituras: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E levamos isto sempre para o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, quando aquele um só batismo é o batismo do Espírito Santo que te faz participante da natureza divina. O batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, como já aprendemos, te dá direito à ceia, à comunhão, a estar junto com os outros irmãos, mas o Espírito Santo é que te faz nascer na igreja de Deus, no corpo de Cristo. Aquelas palavras que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Que nascimento é este? Nascer da água e do Espírito, primeiro na água para que possa ser batizado, então para que venha então o nascimento do Espírito. Mas o nosso assunto, a voz do Espírito e a voz da noiva. Vamos ver como acontece este processo, por que precisa acontecer. Nós precisamos entender, dentro das Escrituras, há 3 manifestações de Deus. E estas manifestações de Deus aqui na terra, elas se realizam no meio do seu povo. Elas se realizam entre o seu povo, através do seu povo. Por isso que, primeiro Deus, que é Espírito, teve que se fazer carne e habitar como homem. Deus conosco, sendo participante agora da natureza humana. Nós encontramos 3 coisas nas Escrituras. Vamos falar primeiramente de 2. Uma delas é Deus em Cristo, o grande Espírito Santo, o grande Deus Criador dos céus e da terra, habitando em um tabernáculo de carne, chamado Jesus Cristo. Isto lhe dá o título de Filho do Homem. Filho do Homem, Deus numa carne humana, profetizando, falando a palavra. Ele mesmo como o profeta dos profetas, Deus em Cristo, Filho do Homem. Em segundo lugar, você encontra agora Cristo na igreja. Este é o grande mistério de Deus, Deus em Cristo, Cristo na igreja. Cristo na igreja faz dele, dá cumprimento ao seu título de Filho de Deus, porque isto é a fase do Espírito Santo. Filho do homem, o período de tempo que Deus estava numa carne humana, andando pelas ruas de Jerusalém, Galiléia e todos aqueles lugares. Filho do homem, Filho de Deus. Foi cumprindo aquilo que ele disse:
eu vou e venho para vós. Voltou no dia de Pentecostes na forma do Espírito Santo para habitar na sua igreja. E durante um período de 2000 anos de história, no período enquanto estava intercedendo, ele dá cumprimento, o prosseguimento a esta fase, a esse título de Filho de Deus. É o seu período intercessório e o Espírito Santo aqui na terra, formando o corpo místico de Jesus Cristo, a sua igreja. Veja, Deus em Cristo, Filho do homem, Cristo na sua igreja, Filho de Deus, o Espírito Santo durante as 7 eras da igreja. Você sabe, já estudamos as eras da igreja e sabemos, todo mundo sabe, o que se propaga dentro desta mensagem é que estamos vivendo na última era da igreja. Esta última era da igreja viria um cumprimento total e completo quando ela chegasse ao seu término, ao seu final, quando agora Deus, nos últimos dias, trataria com a igreja de uma forma peculiar, do jeito que ele tratou antes, quando esteve na terra em um tabernáculo de carne. Deus em Cristo. Cristo na igreja durante as eras. Mas no final da era de Laodiceia, que é esta era que o mundo está, desse sistema humano, da qual esta mensagem tem vindo para tirar os filhos de Deus para fora. É neste tempo que tem se cumprindo São Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30. E eu gostaria que vocês lessem juntamente comigo estes assuntos que, de uma maneira geral, as pessoas passam nisto por alto, leem e não compreendem o que Deus está realizando, qual é a parte da Bíblia que Ele está cumprindo exatamente nestes últimos dias. Veja, nesses últimos dias nós temos a manifestação outra vez do Filho do Homem, que é Deus numa carne, Deus no profeta. Veja, Deus no profeta. E quando a igreja recebe esta manifestação de Deus, Deus no profeta, ela pode cumprir a outra parte nela, Deus na igreja. Deus na igreja, cumprindo uma etapa tremenda, assim como depois de Filho do Homem lá na Palestina, houve a manifestação de Filho de Deus, Espírito Santo na igreja. Nos últimos dias, outra vez, ele manifesta como Filho do Homem, para que a igreja dos últimos dias, o remanescente, o corpo de Cristo, os últimos, no final da era laodiceiana, esses últimos também possam receber essa manifestação. Deus na igreja trazendo outra vez para este corpo a palavra original. E eu gostaria que vocês lessem juntamente comigo estes assuntos que, de uma maneira geral, as pessoas passam nisto por alto, leem e não compreendem o que Deus está realizando, qual é a parte da Bíblia que Ele está cumprindo exatamente nestes últimos dias. Veja, nesses últimos dias nós temos a manifestação outra vez do Filho do Homem, que é Deus numa carne, Deus no profeta. Veja, Deus no profeta. E quando a igreja recebe esta manifestação de Deus, Deus no profeta, ela pode cumprir a outra parte nela, Deus na igreja. Deus na igreja, cumprindo uma etapa tremenda, assim como depois de Filho do Homem lá na Palestina. Houve a manifestação de Filho de Deus, Espírito Santo na igreja. Nos últimos dias, outra vez, ele manifesta como Filho do Homem, para que a igreja dos últimos dias, o remanescente, o corpo de Cristo, os últimos, no final da era laodiceiana, esses últimos também possam receber essa manifestação. Deus na igreja trazendo outra vez para este corpo a palavra original. Essa manifestação de Filho do Homem é Deus em um profeta. A unção, a palavra, retorna para a igreja através de um ministério profético. É Deus, outra vez, manifestando na terra o ministério de Filho do Homem. Isto é uma escritura que tem se cumprindo exatamente através da mensagem que você tem enviado. Quando Deus, nesses últimos dias, tem enviado um profeta com a manifestação da palavra, para que a igreja reconheça o dia que está vivendo. Para que vocês entendam um pouco disto, pensam nisso um pouquinho agora. A era judia, ela terminou com a rejeição do ministério do Filho do Homem, quando Deus estava em um tabernáculo de carne, e os judeus não viram, não aceitaram. O povo de Israel que guardava a lei de Deus, que guardavam os mandamentos, não entenderam que aquele homem que eles chamavam Jesus, que era tão comum como as outras pessoas,
Não se via diferença nele. Eles não conseguiram entender que aquele era o Criador dos céus e da terra, que agora estava numa nova fase, numa nova etapa, não como pai, mas ele agora estava como filho, não como pai criando, mas na posição de filho resgatando a criação que se havia caído no pecado. Eles não podiam entender que aquele homem simples, Jesus, era Deus o Criador. E como eles não viram, não reconheceram o ministério de Deus como filho do homem, Deus como um profeta na terra, assim que eles rejeitaram, terminou para eles o tempo para eles, terminou a era para eles. Deus então começou a tratar agora com gentios. Isso aconteceu lá no Oriente, quando o ministério de filho do homem no Oriente foi rejeitado. Deus então deixou de trabalhar com os judeus e começou a tratar com os gentios, que somos nós, ambos saxões. Só há 3 raças na terra: judeus, gentios e samaritanos. Essas 3 raças descendem de Cam, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé. Deus, naquele ministério de filho do homem, como vocês já aprenderam, ele só se manifestou para 2 raças, para os judeus e para os samaritanos. Os 2 esperavam o Messias. Eles esperavam a vinda do Messias. Os gentios não. No tempo que Jesus veio, o povo gentil era adoradores de ídolos. Eles não criam nas Escrituras, não criam na lei de Moisés. Eles não criam em nada daquilo que os profetas profetizavam. Eles eram tratados na Bíblia como os imundos, os impuros, e que não podiam nem sequer entrar no tabernáculo. Eles não podiam. Se você vivesse naquele tempo, é assim que você era tratado. No entanto, os judeus e os samaritanos eram os crentes fiéis da época e esperavam a vinda do Messias. E a esses 2, Jesus se apresentou. Ele se manifestou para os judeus e se manifestou para os samaritanos com o dom messiânico. Quando cumpriu aquela etapa e ele foi rejeitado, ele então deixa-os de lado e abriu agora uma brecha para nós, os gentios. E esta brecha chamada nas Escrituras de as 7 eras da Igreja, começando desde o ano 53, a era cristã, até o nosso tempo. E neste período de tempo, ele abriu o período das 7 eras da Igreja. Era um período de tempo que ele trataria com o povo gentio, e não mais com os judeus lá. Trataria apenas com os gentios. Este é o período de tempo que você encontra no livro de Apocalipse como as eras da igreja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Este tempo que ele ficou tratando com os gentios é o período de tempo que ele, como Filho de Deus aqui na terra, está buscando um povo entre os gentios, um povo para o seu nome. Este povo, quando aceitam, se batizam em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero que o povo entenda com este assunto é isto: a era judia terminou com a rejeição do Filho do Homem no Oriente, e ali começou a era gentia, não mais judia, durante as 7 eras da Igreja. E agora, no tempo do fim, no Ocidente, não mais no Oriente, não mais para o povo oriental, mas para o povo ocidental, que nós fazemos parte, as Américas, e todos esses outros países que é totalmente fora de lá. Chegou um tempo agora, quando outra vez o Filho do Homem se manifestaria para o povo ocidental, assim como se manifestou há 2000 anos atrás, lá no povo oriental. E quando Deus se manifestou lá foi como? Deus numa carne humana e foi chamado de profeta. Um poderoso profeta se levantou entre nós. Passou-se um período de 2000 anos aproximadamente da história da igreja aqui na terra. Chegou o tempo, então, de mais uma vez agora o ministério de Filho do Homem entrar em atuação no Ocidente. O que é o ministério do Filho do Homem para os últimos dias? É Cristo no profeta. Cristo trabalhando através de um profeta. E quem rejeita um profeta no seu tempo? Veja, quem rejeita um profeta no seu tempo, hoje você pode ler as profecias do Antigo Testamento e um diz assim: bem, eu não creio naquilo que tal profeta falou, não. Isto é uma coisa, mas se você tivesse vivido no dia daquele profeta e você rejeitasse a sua profecia, você rejeitasse a sua mensagem, não haveria mais esperança para você. Rejeitar um profeta em seu dia pode perder todas as esperanças.
Em outras palavras, quando Deus envia um profeta para o seu tempo, naquele profeta está a salvação de Deus. Assim como quando o anjo veio para Cornélio, disse: Cornélio, mande buscar a Simão Pedro, que está na casa do curtidor, e escute suas palavras, porque ele vai te falar palavras através da qual você será salvo. Ele vai trazer palavra de salvação. Por que o anjo não falou palavra de salvação para Cornélio? O anjo de Deus já estava ali. Imagine a diferença do anjo que habita diante de Deus, que nunca pecou, nunca cometeu nenhuma falha. Compare ele agora com Pedro, um homem simples, pescador, pés rachados das salinas lá na praia, no mar da Galileia. Um homem que negou a Cristo 3 vezes, um homem falho, falhou tantas vezes, no entanto, um anjo veio para Cornélio e disse: Cornélio, Pedro é quem tem a palavra de salvação. Se o povo entendesse isso, não é? Se o povo entendesse o que é o homem que Deus envia, eles não estariam aí procurando o anjinho de branco. Os hinos são isso que eles cantam, vocês já perceberam? Qualquer dia vocês vão ter paciência comigo algum tempo aí, não é? Porque eu vou colocar na rádio os hinos que a maioria dos evangélicos tem feito. Todos os hinos que falam sobre anjo, sobre fogo, sobre varão de guerra e tal, é tudo forró. É tudo forró. E é anjo, e eles dizem, tem anjo aqui, tem anjo lá, e anjo no altar, e anjo para lá e para cá. Gente, isso é criancice religiosa. Estão buscando anjos, sendo que quando Deus manda um anjo para o povo rejeita, porque esse anjo é um homem enviado de Deus. A palavra anjo significa mensageiro. E enquanto estão procurando anjos com asinhas, uns dizem: se um anjo vir e disser para mim que eu tenho que me converter aí, eu aceito. Nem espere que não vai vir não. Outros dizem: bem, para mim ser batizado em nome de Jesus Cristo, só se um anjo vir me falar. Olha, se um anjo me dissesse isto, eu não acreditaria nesse anjo, porque já está na palavra. Não precisa mais de anjo para mostrar alguma coisa que já está nas Escrituras. A palavra anjo significa mensageiro, e tanto pode ser celeste como terrestre. E cada vez que Deus envia um anjo terrestre, ele não é aceito porque ele é um homem. É simples, humilde, sujeito a falhas, sujeito a paixões, exatamente para que as pessoas critiquem, rejeitem e percam, não sejam salvos. Exatamente por isto, porque apenas os eleitos, os fiéis, apenas os predestinados é que terão sensibilidade espiritual para reconhecer o que Deus está fazendo. Quantos receberão Jesus? Os sacerdotes receberam? Não. Os homens da lei que iriam na igreja constantemente receberam? Não. Os oradores do templo, os jejuadores aceitaram Jesus? Não. Gritaram: crucifica-o. No entanto, um homem simples, pastores do campo, pescadores, prostitutas, ladrões, enquanto o sumo sacerdote dizia: ele é um demônio, ele é Belzebu, príncipe dos demônios ou príncipe das moscas. No entanto, um ladrão viu nele um rei, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vê a diferença? Amém? Quem disse para aquele ladrão que ali era o rei do universo? Quem disse para ele: isto é uma revelação que está dentro de cada semente eleita, cada semente predestinada. O mundo, as pessoas ouvem aquilo que ensinamos, aquilo que pregamos e não dão nenhum valor. É apenas um sermão para eles, é apenas um sermão a mais que eles ouvem e farão qualquer coisa para não ouvir, e passaram o botão do rádio para não ficarem ouvindo aquilo. No entanto, se um anjo viesse em seus lares, sabem o que diriam? Fulano, cicrano, vá até lá, porque é ali onde tem palavra de vida eterna. Quer aceitar, aceite, se não quiser aceitar, rejeite. Rejeite a visitação de Deus. E nós estamos profetizando hoje que Apocalipse 10, 1 ao 7 tem se cumprido. Isto é uma escritura que tem chegado ao seu cumprimento. O anjo forte já tem vindo, o anjo forte já fez o juramento, o anjo forte já entregou o livro aberto. Vem! E exatamente esta visitação de Deus na terra, que ela não pode ser vista, não pode ser captada, porque essa visitação de Apocalipse 10, 1 ao 7 é exatamente Cristo vindo à terra para manifestar outra vez o Filho do Homem.
o Filho do Homem. E isto não vai ser visto, não vai ser aceito pelas pessoas. Isto é apenas para os filhos de Deus. No entanto, é uma coisa que tem se cumprido e as pessoas não estão percebendo. Aí diz: olha, quanto tempo faz que isto aconteceu? Já fazem alguns anos. É em nossa contagem de tempo que isto tem acontecido. No entanto, se você disser: aquele juramento já foi feito, que o tempo já não há mais demora, que terminou o tempo. As pessoas dizem: isso é loucura, porque o tempo está aí. As pessoas se enganam muito com a terminologia bíblica, com o tempo de Deus. Quando os judeus rejeitaram o Messias, ali terminou o tempo dos judeus. E ao rejeitar a mensagem desse dia, essa visitação de Deus nesses últimos dias, termina-se o tempo para os gentios. Se vocês querem anotar para estudar depois, vocês observem o que disse o profeta de Deus para esta geração na mensagem O Cristo Identificado de Todas as Eras, a partir do parágrafo 128. Ao rejeitar a mensagem do dia, acabou-se o tempo para os gentios. Veja agora. Me responda a esta pergunta: quem foi que chegou até o Pentecostes depois da subida de Cristo? Quem foi que chegou até o Pentecostes? Foram aqueles que creram na manifestação de Deus em carne. Aqueles que creram na manifestação de Deus em carne, eles foram até o Pentecostes, foram cheios com o Espírito Santo. A mesma coisa é hoje, é Deus em carne. O que é Deus em carne? Deus em carne traz a mensagem da hora, a mensagem do dia, a luz do tempo final, a luz do dia. E só recebe, meus amigos, só recebe o Espírito Santo aqueles que aceitam, aqueles que crerem na manifestação da palavra encarnada para hoje. Uma coisa foi a palavra encarnada lá na Palestina, a manifestação do Filho do Homem lá, há 2000 anos atrás. O Cristo identificado em todas as eras. Parágrafo 78. Na mensagem, a festa das trombetas, 88, 89, 90. Só chegaram ao Pentecostes aqueles que receberam a palavra feito carne. Outra vez, a palavra tem se encarnado nesses últimos dias. Veja isto, para que, primeiro em um homem, um profeta, a manifestação do Filho do Homem, depois no povo, depois na igreja. Precisamos lembrar o que foi que aquela voz disse para o profeta no ano de 1933. O que a voz disse? Voz, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda. O que Deus estava dizendo ali, naquela coluna de fogo, diante daquela multidão de pessoas, no rio Ohio? João Batista precursou a minha primeira manifestação ali em carne. A mensagem de João estava apontando a minha manifestação em carne. E agora, a tua mensagem vai outra vez apresentar para o povo a minha outra manifestação em carne. Agora, de novo. Por isso que é o mesmo Senhor que desce do céu com esta voz de aclamação, com o alarido, aclamação, que já pregamos sobre isto há dias atrás. É Deus, outra vez. Só que antes foi de uma maneira diferente, veio de uma maneira simples, humilde. Ele veio através de uma criança, formou no ventre de Maria aquele corpo de carne e habitou em plenitude naquele corpo. A Bíblia diz: e Deus foi com ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é a manifestação da palavra nos últimos dias? Outra vez, Deus agora prepara um homem e coloca nele a sua unção, coloca nele a sua palavra. E este homem agora fala a palavra para o povo, mostrando para o povo que eles têm que voltar a ser a mesma noiva palavra do original lá do Pentecostes. Então não podemos esquecer disto, o que a voz disse para o profeta: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora, o profeta cumpriu isto cabalmente em seu tempo no seu ministério. O que é que precisa agora? O que é que falta? O que é que falta? Vamos ler rapidinho Apocalipse. Eu tenho 15 minutos, menos que isso. Veja Apocalipse, capítulo 10. Vamos ler aqui rapidinho. Essas escrituras nós nunca esquecemos, nós nunca cansamos de citá-las. Apocalipse, capítulo 10. O que é que está escrito aqui? Vocês conhecem esta escritura. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés
como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Faça isto em sua imaginação. Faça um quadro disso e veja que coisa. Um anjo vindo do céu, com um arco celeste em sua cabeça, toda aquela coisa, sabe? E vem, põe um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Faça isto na sua memória, este quadro, e você vê que é uma coisa grandiosa. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, porque isso é exatamente no finalzinho da história da humanidade. É esses dias que nós estamos vivendo. Veja que o que os 7 trovões falaram, João ia escrevê-la, mas não pôde, disse: não cele. Por quê? No versículo 7 está explicando o porquê. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, meus amigos, isto não é futuro mais. O problema é saber o que é futuro e o que é passado nas Escrituras. O que é que tem se cumprido? Isto aqui já não é mais futuro, isto aqui já se cumpriu. O anjo forte já tem vindo, os trovões já soaram, e aquilo que João não pôde escrever há 2000 anos atrás, hoje nós já sabemos o que é. Na mensagem O Desvelar de Deus, e em outras mensagens, perguntaram para o profeta: irmão Branham, aqueles 7 trovões, não é uma revelação tremenda que temos que saber? Ele disse: não pode vir uma nova revelação além daquilo que já está escrito. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Quando foi pregado os 7 selos? No ano de 1963. Veja quanto tempo isto tem chegado ao seu pleno cumprimento. E as pessoas falham em ver, os irmãos falham em entender essas coisas. Veja, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Até o versículo 7, nos dias da voz do 7º anjo, no dia que ele estivesse profetizando, os segredos seriam cumpridos. A revelação que estava naquele livro, a revelação dos 7 selos, o 7º anjo desvendaria tudo. Quem é o 7º anjo? É aquele no qual se manifestaria, Lucas 17, 26 ao 30, manifestação do Filho do Homem. Deus, através de um profeta, dando cumprimento àquela parte das Escrituras, porque como Filho do Homem, ele não cumpriu tudo. Jesus Cristo cumpriu apenas uma parte do ministério de Filho do Homem. A outra parte seria cumprida nos últimos dias, quando Malaquias 4, 5 e 6 estivesse em plena evidência. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Dá cumprimento exatamente a Apocalipse 10, 1 ao 7. 10, 1 ao 7. Veja, aqui você encontra Jesus Cristo vindo, o anjo forte, o profeta diz: este é Jesus Cristo, entende? Trazendo as revelações para o 7º anjo, para um profeta aqui na terra. Isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. Vocês já conhecem isto. Agora, aqui está dizendo que aquele que vai e toma o livro, ele agora pode comer o livro, porque os mistérios já foram esclarecidos. E é gostoso você saber dos mistérios, é gostoso você entender as Escrituras. Mas, só que viver de acordo com este mistério, isto amarga.
Porque quando você toma conhecimento que muitas coisas das Escrituras para os últimos dias que as pessoas estão esperando já é passado, já se cumpriu. Você agora descobre que estamos exatamente nos últimos instantes na Terra e você precisa estar preparado, precisa estar com sua vida pronta, em linha com a palavra para ser arrebatado. E isto não é fácil. E você tem uma missão agora a cumprir, profetizar outra vez. Por quê? O profeta já fez sua parte. Agora, a igreja que come esta revelação precisa agora, importa, diz ele aqui, olha, versículo 11. Importa que profetizes outra vez. Não é o profeta mais que profetiza. Agora é aqueles que ouviu do profeta que leva isto adiante. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Este é o ministério da igreja agora. É dizer para as outras pessoas aquilo que Deus tem realizado nesses últimos dias, nesta sua última manifestação de Filho do Homem. Na terra, quando ele enviaria um profeta para cumprir Apocalipse 10:7, revelar todos os segredos. Amém? Amigos, veja isto. Cristo não cumpriu todo o ministério como Filho do Homem. A última parte de Filho do Homem, Lucas 17, 26 ao 30, foi o que lemos. Assim como foi nos dias de Sodoma, será nos dias da manifestação do Filho do Homem. Só nesse tempo ele completaria o ministério. Isto está na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 71. Eu vou ler rapidinho nesses poucos minutos que me faltam, dentro ainda desta gravação. 71. Lembre-se, entre o Filho de Deus. Porque ele explica antes, 70 agora, no milênio, ele será o filho de Davi, assentado sobre o trono do seu pai, Davi. Ele é o filho de Davi. Mas ele tem outros títulos: Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. Jesus Cristo tem esses três títulos: Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Filho do Homem, ele cumpriu uma parte lá na Palestina, há 2000 anos atrás, durante as eras da igreja. Filho de Deus. No milênio, ele terá o título, dá cumprimento ao título de Filho de Davi. Mas entre Filho de Deus e Filho de Davi, tem ainda um cumprimento a ser feito. E é isso que o profeta está tentando mostrar para o povo. Tentando não, mostrando para as pessoas. Mas, mesmo o povo lendo, não consegue entender. Porque está em uma nota, digamos, de 100 e nem todo mundo tem troco. Não é para 100, não é? Precisa agora de pessoas que vejam isto com o mesmo espírito que o profeta pregou e troque isto em miúdos, em notas de 1, de 5, de 10 para as pessoas entenderem. Veja, 71. Lembre-se, o desvelar de Deus, parágrafo 71. Lembre-se, entre o Filho de Deus. Reticências, que ele quer dizer, entre o Filho de Deus e Filho de Davi, ainda tem uma parte de Filho do Homem para ser cumprida, que estava se cumprindo em seu ministério. Na era da igreja de Laodiceia, eles o colocarão para fora, porque Jesus Cristo é colocado para fora na era da igreja de Laodiceia. Do jeito que ele foi rejeitado na manifestação de Filho do Homem lá em Jerusalém, veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Do mesmo jeito, quando ele cumprisse a última parte de Filho do Homem, que é Deus no profeta, ele outra vez seria rejeitado. E é justamente na era de Laodiceia, nesse tempo. E o que é que acontece na era de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Por que ele está na porta? Porque ele foi colocado para fora da igreja, Jesus Cristo foi rejeitado. Quando ele foi rejeitado, quando foi que Jesus Cristo foi colocado para fora? Exatamente quando ele manifestou como Filho do Homem, trazendo todas as revelações dos mistérios, e as igrejas deixarão de lado, não aceitarão. Ali, Cristo foi colocado para fora, mas ele continua batendo nesta porta laodiceana. Cada programa de rádio, cada vez que você escuta esta mensagem, ele batendo na porta. E você vai entender por quê. Na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas, no livro de Lucas, ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem, o profeta. Veja que não é Cristo vindo nas nuvens para buscar sua igreja.
essa manifestação de Filho do Homem nos últimos dias. Não, senhores, é um profeta na terra manifestando a palavra de Deus, entendem? Olha, ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem, o profeta, cumprindo o resto disto, porque Jesus não cumpriu todo o ministério de Filho do Homem quando esteve na terra. Só quando Malaquias 4, 5, 6 estivesse em evidência a última parte se cumpriria. Veja, veem, as Escrituras se enquadram perfeitamente, umas com as outras. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. O que era isto? É o mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando a sua forma, em morfe. Ele simplesmente modifica isto. É um grande drama para ele. Ele o está apresentando. Ele veio como Filho do Homem, o profeta, fazendo exatamente, mesmo aquela mulherzinha em todo o seu pecado lá no poço. Ela o reconheceu. Ela disse: sabemos que o Messias virá, o qual será chamado de Cristo, é isto que ele fará. Vem, ela reconheceu porque ela era uma semente predestinada. E então ela, onde o restante deles não reconheceu isto, eles não tinham nada para reconhecer. Para começar, eles estavam em pecado. Não reconhece a visitação de Deus porque estão em pecado. Entendam bem isto. Porque estavam em pecado. Aquela mulher estava com 5 maridos. Ela já tinha passado por 5 maridos e estava com o 6º, que ainda não era dela. Devia ter tomado de outra. No entanto, o reconheceu. O ladrão da cruz, quem sabe quantos males ele tinha feito, e o reconheceu. Mas o profeta aqui está dizendo: olha, eles não o reconheceram porque estavam em pecado. Agora, quem não o reconheceu? Foi os sacerdotes, os líderes religiosos do dia. Estes estavam em pecado. A prostituta que lavou seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, não estava. E agora, como eu, você entende isto, entende? Porque pecado é incredulidade. Incredulidade. Este é o principal pecado, é a pessoa não crer naquilo que Deus envia. Você pode nunca ter matado, nunca ter adulterado, nunca ter mentido, nunca ter feito isso, ser uma boa pessoa, ter um bom espírito, mas é um incrédulo. Não crer na visitação de Deus, não crer nas promessas de Deus. Tem uma boa educação, mas é um incrédulo, é uma incrédula. E assim não. E às vezes a pessoa está lá no fundo do poço, mas no entanto a semente predestinada está ali. É só o sol bater com seus raios, a pessoa brota e diz: graças a Deus, eu esperava por isso. Veem, esta a diferença. Olha, 73. Pois os seus atos, ele muda as suas formas. Então ele veio na forma de Filho do Homem. Pois na era dos reformadores, Wesley, Lutero e todos através do... E então nós descobrimos que eles estavam com isto tão empacotados, exatamente como os israelitas estavam, até ao ponto que quando ele apareceu, veja isto, veja, durante as eras de Lutero, de Wesley e tal, eles tinham as coisas todas embrulhadas como os israelitas tinham. Os israelitas tinham tudo embrulhado. A lei virou um embrulho só, um novelo sem a saída do fio. Por isso que quando o Messias chegou, quando o Filho do Homem se manifestou, eles não viram. E aqui ele está dizendo isso, que durante as eras, no tempo de Wesley, o tempo de Lutero, eles tinham tudo embrulhado, e eles não viram além disso, até que ele, veja, ele realmente aparece. Nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo. Quem foi que trouxe a palavra no dia de Pentecostes? O Espírito Santo que trouxe poder. E o que é que isso fez? Trouxe Deus, Cristo, para dentro da igreja primitiva. Esta é a manifestação de Filho do Homem nos últimos dias. O que é o profeta da era? É o Espírito Santo em um homem. O que é o pastor nos últimos dias? Um verdadeiro ministro? É o Espírito Santo em um homem. O que é um verdadeiro evangelista nesses últimos dias? É o Espírito Santo em um homem. O que é o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja de Deus? É o Espírito Santo em um grupo de pessoas servindo a palavra. Entende o que digo? Veja. Entende o que digo? Veja. Até que ele apareceu nos últimos dias, na era pentecostal, que é a era de Laodiceia, como o Espírito Santo, e eles o rejeitaram.
Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. E o que faz ele agora? Ele, Deus, o que ele faz agora? Ele retorna como filho do homem. Veja. E então, depois disso, depois desse retorno como filho do homem, veja, ele será então filho de Davi. Filho de Davi. Veem o quão perto estamos? Porque se o ministério filho do homem já manifestou quando Deus usou um homem na terra, um profeta, nesses últimos dias, neste final de era de Laodiceia, se já manifestou, o que vem depois disso é o ministério de filho de Davi, milênio. E antes do milênio tem que haver o arrebatamento. Veja quão perto estamos. Por isso que o mundo está na miséria em que está. Veja os noticiários, vejam bombas explodindo, os trens sendo explodidos, pessoas inocentes morrendo de um lado para outro. As escrituras têm que se cumprir. Estamos tão perto que, se fôssemos contar no relógio de Deus, você não contaria anos, nem tampouco dias, nem horas. Seriam milésimos de segundos que a noiva ainda vai estar aqui na terra. O tempo de Deus é diferente do nosso. Estamos muito perto do arrebatamento. Precisamos a cada dia estar em desespero diante de Deus, preparando nossas vidas, porque aqueles que já foram, sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Estão dependendo de mim, estão dependendo de você. Homens, como Maria, Pedro, Tiago, João, Pedro, todos eles estão dependendo agora de mim e de você, porque precisamos entrar nos canais seguidos por Deus, tirar algumas raspas de nossas vidas. Oh Deus, vemos quão perto estamos. Filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. Ele está revelado nos últimos dias como filho do homem, de acordo com Malaquias 4. Por que é que os irmãos da mensagem nunca juntaram isto para os irmãos, para as pessoas? É muito fácil pregar Malaquias 4 e dizer que Deus enviaria um profeta. Mas dizer para as pessoas que quando Malaquias 4 se cumpre também Lucas 17, 26, 30, o Filho do Homem na terra, Deus em um homem, em um corpo de carne outra vez? Filho do Homem, de acordo com Malaquias 4, todo o restante das profecias pertence a esta hora. Todas as profecias para esta hora está aí cabalmente, não mais tratando com a igreja depois que eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo na porta. Porque Cristo, porque o Filho do Homem foi expulso, está do lado de fora, e porque ele continua batendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Por quê? A era de Laodiceia está em trevas, está em pecado, está em incredulidade. Os eleitos de Deus saíram fora dela, estão fora de Laodiceia. Para eles, Laodiceia acabou, porque o juramento do anjo forte diz: não haverá mais demora. O tempo terminou para os gentios. 1965, o profeta pregou a mensagem: o tempo dos gentios tem chegado ao seu final, porque eles rejeitaram a visitação de Deus. Mas ele continua: eles o colocaram para fora, e do lado de fora ele está batendo na porta. Por que, irmão Branham? Algumas sementes predestinadas ainda estão lá, ele deve alcançá-las. Amém. É por isto que ele continua batendo na porta desta era, deste tempo final, porque tem alguma semente eleita que precisa ouvir ainda essas verdades, ouvir esta mensagem e se identificar com ela. Amém? Este é o trabalho da noiva, este é o trabalho da igreja. Jesus Cristo está batendo nesta porta através da igreja, chamando as pessoas para arrependimento, para consertarem suas vidas, para dar adeus a este mundo, porque a qualquer momento você, como filho, como filha de Deus, poderá ir embora. Amém? Este é um tempo de despedida. Esta a verdade. Vamos nos colocar de pé. Cristo não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim, agora ele está operando na noiva e através da noiva. A noiva que eu digo é a igreja. Operar na noiva é através do seu ministério de filho do homem, ela crer nesse ministério. Operar através da noiva é o resultado da mensagem que ela ouviu do Filho do Homem. E esta mensagem que ela ouviu do Filho do Homem, do profeta, Deus através de um profeta, esta mensagem a capacita, deixa ela capacitada para Deus trabalhar através dela, terminando, então, seu ministério. Esta parte agora pertence à noiva.
é Cristo na noiva, agora profetizando a povos, nações, línguas e reis. Todas estas coisas. O profeta na mensagem, a era de Pergamo, a terceira era da igreja. Ele disse: a palavra está na noiva como estava em Maria. Veja, a palavra está na noiva como estava em Maria. E, se a palavra estava em Maria, a palavra nasceu. Se a palavra está em você, a palavra também nascerá. E esta palavra nasce fazendo de você filho e filha de Deus. Esta palavra nasce te deixando pronto, capacitada para encontrar com Ele nos ares, para habitar sempre com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amoroso, bendito Pai Celestial, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia e por este assunto que tivemos neste instante. Enquanto eu, como mortal, me esforcei com tudo que pude, através do meu linguajar pobre, através do meu português incompleto. Mas, Pai, teu Espírito Santo pode falar muito alto e bem claro nos corações dos meus irmãos, nos corações de meus ouvintes, naqueles que ouviram a gravação futuramente. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a entender as tuas verdades. Por certo, essas coisas podem ser um pouco incompreensíveis para muitas pessoas que me ouvem nesse instante. Mas isto ficará gravado em seus corações e no tempo próprio estas coisas lhes chegarão ao entendimento. Nós te pedimos isto, Pai bendito, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Deus os abençoe, meus amigos, todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Saude seu irmão, aperte a mão um do outro e diga: Deus te abençoe. E até nos encontrarmos outra vez. Domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Dominical. Obrigado a você que ficou conosco até aqui. Muito obrigado a você que deixa seu like e até comenta alguma coisa sobre o vídeo. Este culto, a voz do Espírito e da noiva, foi do ano de 2003. E como você pode ver, o tema continua sendo atual, pois se trata da Palavra de Deus. As gravações eram feitas em fitas cassete e transmitida pela rádio local. Não se gravava a imagem. Recorremos à inteligência artificial para produzirmos um vídeo. A gravação original estava muito ruim. Por isso, utilizamos os recursos que temos no momento para entregar a você um áudio que seja compreensível para todos. Muito obrigado por seu apoio e por suas orações. Este não é um trabalho de um só homem, mas é o esforço de um grupo de crentes dedicados ao trabalho do Deus Todo-Poderoso e de seus filhos. O canal Doutrina da Mensagem conta com seu apoio e suas orações. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para o seu rosto e te dê a paz. Amém. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.